As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E elas são novas cada manhã, e grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Eu acabei de ler Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, verso 22 ao 24. Nós sabemos que Jeremias, ele era um profeta que ele lamentava, chorava muito, mas graças a Deus, que Deus tem tido homens verdadeiramente profeta, né? Se ele chorava, é porque ele sabe da situação que ele passava. Eu quero agradecer a Deus também, porque se não fosse as misericórdias de Deus, eu não estaria aqui nessa hora, nesse exato momento. Se não fosse as misericórdias de Deus, você também não estaria aí para assistir esse programa Despertar com Jesus, que pela graça de Deus, até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Eu quero agradecer muito a Deus por tudo que Ele tem feito, pela nossa audiência maravilhosa, que cada dia mais está sendo aumentada. Que louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos, desejando a todos mesmo um bom dia com Jesus. Eu quero dizer para os nossos irmãos, os preciosos aí, que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da vinda, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer muito a Deus, porque ele, além de ele mandar um profeta para revelar essa vinda dele, ele ainda tem aberto os nossos olhos espiritual, né? Nós iremos, nessa oportunidade, falar no livro do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7. É uma escritura muito badalada pelos pregadores, mas nós iremos ouvir uma linda faixa musical com os cantores, os Canarinhos de Cristo, né? É uma linda faixa tão maravilhosa, dizendo a respeito do Pantanal. Foi Deus quem criou toda a natureza, então nós vamos ouvir essa linda faixa musical, os Canarinhos de Cristo, o Pantanal. Às vezes levanto cedinho e vejo o céu tapado pelas nuvens, e logo o sol aparece, o dia amanhece, que coisa bonita. Da terra levanta o vapor, é muito calor e começa a chover. Depois da chuva é a neblina e as andorinhas vêm aparecer. Devemos estar em paz com Deus, amar a natureza que Ele criou. Se for possível todo dia, plante uma árvore com muito amor. Devemos sempre amar o verde, é a esperança, é muito mais amor. Pois tudo isso é natural, até o Pantanal foi Ele quem criou. Eu chego em frente ao mar e vejo as ondas, fico um pouco triste.
Eu sei que a poluição tá sendo a razão, matando os peixes. Vamos unir nossas forças e amar a floresta do nosso Brasil. Se nós agirmos desse jeito, até os passarinhos serão mais felizes. Devemos estar em paz com Deus, amar a natureza que Ele criou. Se for possível todo dia, plante uma árvore com muito amor. Devemos sempre amar o verde, é a esperança, é muito mais amor. Pois tudo isso é natural, até o Pantanal foi Ele quem criou. Pois tudo isso é natural, até o Pantanal foi Ele quem criou. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Muito bem. A escritura que nós vamos ler nessa oportunidade é Amós, capítulo 3, versículo 7. Aqui está assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ao seu servo os profetas. Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Pai, eu estou aqui na Tua presença para levar a Sua palavra, o Evangelho completo, Pai, da última hora. Eu peço que o Senhor abençoe toda a audiência. Aqueles que estiverem enfermos, eles vão ser curados. Aqueles que estiverem oprimidos vão ser libertos. Aqueles que vão estar perdidos, eles possam encontrar a salvação. Eu acredito, Pai, que nessa hora nós estamos num mundo conturbado, mas o Senhor é tudo em todos e sobre todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Nós queremos dizer para os nossos irmãos que Deus, desde que o homem caiu lá no Jardim do Éden, né? Conforme está lá em Gênesis capítulo 3, ali Deus já prometeu um profeta. Vocês sabem que Deus, Ele não trabalha através da teologia. Deus trabalha através dos profetas. Desde que o homem caiu, então, lá no Jardim do Éden, então Deus, Ele ali avisou um homem, capítulo 6 de Gênesis, os nossos irmãos aí, que vão estar na audiência, aqui no capítulo 6 de Gênesis, vocês podem ver que Deus já começou a trabalhar com um profeta. E Ele também vai terminar com um profeta. Ele começou em Gênesis com um profeta e terminará também lá no livro de Apocalipse 10, verso 7, com um profeta. E aqui nós vemos que a corrupção da raça humana era muito grande. E a palavra de Deus diz aqui que Deus, Ele se arrependeu de ter criado o homem. Então, nós vemos aqui que Ele revelou para o seu servo, profeta Noé. Noé era um profeta de Deus. E Deus falou para ele que ele ia destruir o mundo. Aqui no capítulo 6, verso 13, diz aqui: então disse Deus para Noé: o fim da carne, de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Quando Deus manda um profeta, é porque a coisa está difícil, a coisa está complicada. E na era de Laodiceia também não é diferente,
Porque vocês sabem que lá no Apocalipse, capítulo 10, verso 7, está escrito, na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, será revelado o segredo de Deus. Nós vemos aqui que Deus avisou Noé para ele construir uma arca. E essa arca aqui foi a salvação que era para a humanidade daquele dia. Naqueles dias, a humanidade estava numa perversidade tão grande, né? Todos nós sabemos que a perversidade era tão grande. O povo casava, se dava em casamento, comiam, bebiam. A humanidade não estava preocupada com Deus. Então Deus mandou Noé construir uma arca. E ali por 120 anos, Noé avisou a humanidade que ia chover, que Deus ia trazer um dilúvio para destruir tudo. Mas a humanidade dava mais crédito à ciência. A ciência ela provava por A mais B que não haveria chuva. E na verdade, não havia chuva até aquele tempo, né? Mas quando Deus fala uma coisa, como diz lá no livro de Isaías 43:13, diz assim, querendo eu operar, quem que impedirá? Na verdade, não havia chuva. Mas quando Deus quis mandar a chuva veio. Veio o dilúvio e pegou todos que estavam desapercebido, estava aí fazendo descaso da mensagem do profeta Noé. O que aconteceu? O dilúvio veio, mas já era muito tarde. A humanidade aí viram que a mensagem de Noé era verdadeira. A mensagem de Noé era verdadeira. E agora nós estamos vendo que o céu está escurecendo e o juízo vai cair na terra. Nós também estamos sendo avisados. Ali no capítulo 24 de São Mateus, você vai ver também que ali tem um aviso que teve lá. Deus estava avisando. E aqui o aviso foi o próprio Jesus chegou a dizer que haveria guerras, rumores de guerra, terremoto, peste e fome. Tudo isso é sinal da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, você viu que eu falei aqui que Deus certamente não fará coisa. Fará é futuro. Então, sem revelar o seu segredo. Deus, ele gosta de fazer segredo. Deus gosta de fazer segredo. Aqui, no livro de São Mateus, no capítulo 11, vocês vão ver uma coisa aqui. São Mateus 11, 25, está escrito, naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, o Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos, dos instruídos, mas revelaste aos pequeninos. Então, você pensa, o meu pastor, ele tem 10 anos de teologia, ele é formado na faculdade de Harvard, lá nos Estados Unidos, ele tem curso de teologia, filosofia, psicologia, que eu conheço muitos que falam, eu sou psicólogo. Agora eu pergunto, Deus, ele não trabalha na linha do homem, Deus trabalha na linha da sua palavra. Porque São Mateus 24:35, Jesus diz, passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não passam. O homem pode ser teólogo, pode ser formado em PhD, LLD, em tudo quanto mais, mas o homem falhará terrivelmente. Que nem nós estamos falando sobre revelação. A revelação é Deus dar a conhecer para a humanidade. Agora vocês sabem que Deus, ele ama ocultar as coisas. Por que que os religiosos dos dias de Jesus, né, os fariseus, os saduceus, os libertinos, os herodianos, os saduceus, por que que eles confundiram, se chocaram com Jesus? Né? Esse aí que é o profeta da Galileia? Misericórdia, não tem aparência,
não tem sequer uma cultura, não tem uma credencial. A informação que nós temos aqui é que a mãe dele se achou grávida, ela vivia com um homem lá, um idoso, ninguém sabe nem quem que é o pai dele, Mas Deus estava ocultando. Você sabe que os próprios discípulos também de Jesus, que andaram com ele, comeram com ele, viveram com ele, e Jesus ocultou muitas coisas. Você sabe que Natanael, não, Filipe, eu digo, Filipe falou assim: Senhor, o Senhor fala, Senhor, mostra o Pai. O Senhor tem falado tanto desse Pai. O Senhor fala o Pai está no céu, o Pai é isso, o Pai está comigo. Mas, Senhor, mostra o Pai. Aí Jesus viu que Deus estava oculto ali em Jesus. O Pai estava oculto em Jesus e ele não sabia. Aí Jesus falou assim: Filipe, há tanto tempo o Pai está convosco, né? Você vê que coisa maravilhosa, porque Deus, ele oculta mesmo. Aqui no livro de São Mateus, nós vamos andar rápido porque o tempo vai embora mesmo. Aqui no São Mateus 16, 13, vocês vão ver como é que os religiosos eles não enxergam o programa de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: o que diz os homens ser o filho do homem? Jesus estava perguntando para os discípulos a respeito dos religiosos lá fora. O que dizia acerca do filho do homem? E eles disseram: João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E ele disse: e vós? Quem dizeis que eu sou? E disse Pedro. Jesus disse, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então você viu que Pedro viu que Deus estava em Jesus. E respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Por quê? Não foi a carne e nem foi o sangue que te revelou. Então não adianta o erudito aí, ele tem uma postura, ele tem uma grande riqueza, ser detentor de uma grande filosofia, uma grande ideologia, mas Deus, ele não revela carne e sangue. Ele falou para Pedro: não foi carne nem foi sangue que te viu, mas o meu Pai é quem está no céu. Pois tu, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Agora, você sabe que tem uma religião aí, que está lá em Apocalipse 17, que fala que essa pedra aqui era Pedro. Jesus não disse que essa pedra era Pedro. Foi sobre a revelação de Pedro. Agora, você viu que quando Jesus foi lá ter com os religiosos, não aceitaram ele, porque ele era uma pessoa que não tinha assim uma aparência, mas nós vemos que Pedro, ele viu, ele teve a revelação. E nós estamos que na última hora, que nós temos também saber que Deus tem enviado um profeta. Para quê? Para nos tirar dos credos, dos dogmas. Todas as vezes que Deus vai operar, ele usa um profeta. Vocês podem encontrar também, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, que Deus, quando ele quis tirar ali o povo dele, que estava escravizado por 400 anos lá no Egito, ele usou quem? Ele usou um profeta. Agora, os irmãos sabem, os ouvintes, que a revelação e a interpretação, elas parecem que elas têm a mesma conexão. Não,
Elas não têm a mesma coisa. Elas são totalmente diferentes. Mas as pessoas pensam que a revelação e a interpretação têm o mesmo sinônimo. Não tem, não. Porque quando Deus mandou Moisés ir lá no Egito, tirar o povo dele que estava escravizado, ele falou assim ainda, Senhor, quando eu chegar lá, o que eu falo? Deus falou para ele, fala, o eu sou te enviou. Esse eu sou é Deus. Eu sou te enviou. Aí, você sabe que o diabo, ele é um grande impostor. E ele, ali então, quando Moisés chegou, Deus falou para Moisés, Moisés, quando você chegar lá, você chega e faz sinais e maravilha, para que eles possam compreender. Aí, Moisés chegou lá, com aquela serpente, com aquela vara, né? Aquele cajado na sua mão, eu digo. E ali, então, Deus falou para ele, e ele jogar no chão. E quando ele jogou no chão aquela vara virou serpente. Aí Deus falou para ele, pega de novo. E ele foi e pegou de novo a vara, a serpente, e voltou a virar a vara de novo. Aí veio lá o faraó, falou assim, rapaz, você vem com esse truque aqui para querer tirar o povo de Deus, esse truque seu aí é muito fraco demais, rapaz, que é isso? Aí falou pro soldado, vai lá, chama lá Janes e Jambres, eles eram mágicos, e eles faziam coisas terríveis mesmo, jogavam assim e aparecia, não era coisa de brincadeira não, o diabo ele não brinca com as coisas de Deus não. Aí aconteceu, chamaram lá os Janes e Jambres e jogaram lá, né, no chão lá, as varas deles e virou cobra, virou serpente. Ali, Moisés podia pensar, uai, será que eu estou equivocado? Ou Deus falhou para comigo? Deus nunca falhou. Deus nunca falhou com ninguém. Quando ele manda um profeta para falar a verdade, ele nunca deixa ninguém decepcionado. Quem fica decepcionado é aqueles que ficam acreditando numa ideologia, numa filosofia, aí, numas palavras afáveis, né? Aí aconteceu, Moisés olhou assim, aí Deus falou para Moisés, as varas de Janes e Jambres virou serpente, saiu andando assim. Aí Deus falou, joga a sua, Moisés. Na hora que ele jogou, a vara de Moisés virou uma serpente, engoliu todas as duas. É aquele ditado que tem por aí afora, é cobra engolindo cobra, né? Você veja bem que aí Moisés falou, não, tudo bem, então Deus está comigo mesmo. E nós queremos dizer que nós estamos nos dias enganosos. O apóstolo São Paulo chegou a dizer para Timóteo, capítulo Timóteo 1, foi, Timóteo, meu filho, você prega a palavra em tempo e fora do tempo. Porque vai chegar um momento que os homens, eles vão ser amantes de si mesmo. E é mesmo. Hoje o homem está preocupado em comprar fazenda e mais fazenda, que eu digo sinceramente, a coisa mais decepcionante não vai ser, eu sempre falo, não é ser para aquela mulher que está lá na esquina oferece o seu corpo para prostituição, não é aqueles que estão lá nas penitenciárias, lá porque cometeu um crime, não é aqueles que estão aí nos bares bebendo uma latinha de cerveja, não. Quem vai ser decepcionado vai ser aqueles que diziam, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome? Nós não curamos enfermos? São Mateus 7, 21. E ali eu falo a verdade. Ali Jesus disse. Jesus não vai falar, não. Eles vão, Senhor, Senhor,
nós não pregamos no teu nome, não profetizamos, não expulsamos os demônios. Sim, fez tudo isso. Mas apartai para trás de mim, praticante de iniquidade. E a Bíblia diz que eles não entrarão no reino celestial. Então, você não vai entrar no reino celestial, então vai para a perdição. E nós vemos aqui também, meus irmãos, que quando Deus, ele via um profeta, esse homem, ele tem certeza que o que fala vai acontecer. Vocês sabem que você entra aí hoje na internet, é tanta baboseira que dá medo. É homens assim, bem vestidos, trajados. Eles falam, ó, eu vou profetizar isso, eu vou profetizar isso, eu estou profetizando, mas não acontece nada. E tem muitos deles que depois de alguma coisa acontecido em algum estado ou algum país, aí eles falam, tá vendo? Eu falei isso, não falou nada. É um bando de mentirosos. É um bando de mentirosos. Porque quando Deus manda um profeta, ele fala a verdade. E aqui vocês encontram também, no livro de 1 Reis, né? Vocês vão ver aqui que a coisa aqui é muito séria. Aqui tinha 450 profetas de Baal. Esses homens, aqui está em 1 Reis 18, 22. Vocês veem aqui, esses profetas aqui eram religiosos. Se era profeta, era religioso. E eles estavam ali, e Deus um dia chamou Elias e falou para Elias, Elias, vai lá em Israel e veja lá o que está acontecendo. Então, vocês podem ler aqui, do versículo 22, que ao 34, que Elias chamou eles para um desafio. Se Deus descer aqui na terra e chamar essa religião para o desafio, eles são todos desafiados. Aí chamou eles para um desafio. Ali vocês vão ver o altar dos profetas de Baal, aquele altar bonito, né? E ali colocaram o cordeiro, lenha seca, e nada aconteceu. Mas quando foi na hora do desafio, aí Deus mandou Elias arrumar o altar dele, que estava tudo destruído, porque os profetas de Baal pularam, derrubaram o altar de Elias. Mas Deus mandou Elias, arruma o teu altar. E colocou lá 12 pedras, simbolizando os 12 apóstolos. Aí Elias mandou trazer água, pode encher de água, moe a lenha, joga em churreiro. Na hora que Elias falou assim, desça fogo do céu. Aqui ó, 18, 1 Reis, verso. Então caiu fogo do céu e consumiu tudo. A lenha, a pedra, consumiu tudo. Então, eu quero dizer, meus irmãos, que Deus, ele trabalha através de um profeta. Vocês sabem que ali no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, 6, diz, e aqui a promessa não é brincadeira. O povo está brincando com Deus, mas na hora que chegar mesmo, aí eles vão ver a coisa acontecer. Aqui no capítulo 4 de Malaquias, diz assim, verso 5, eis que eu vos enviarei, eis que eu vos envio um profeta Elias, antes que venha um grande dia terrível. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha um grande dia terrível. E esse dia terrível ainda não chegou. Ele vai converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aqui está falando de um ministério duplo, de João Batista e do profeta Elias, que nós cremos que a era de Laodiceia, ela foi privilegiada por ter um profeta. Vocês sabem que a revelação, ela não é assim, do jeito que a pessoa quer. Ah, não, ô Senhor, me revela, eu quero ser um grande homem. Ah, é? Você quer ser um grande... Deus não vai tentar para a sua oração, não. Vocês podem ler, que aqui no capítulo de São Mateus, que quando Jesus veio aqui na terra, o que aconteceu? Aqui, ele tinha um profeta, capítulo 3 de São Mateus. Aqui tinha um profeta chamado João Batista. E ele, porque ele era anunciado pelo profeta Isaías.
O profeta Isaías falou que João Batista viria. Veja bem, viria. E ele disse, ele ia preparar o caminho do Senhor e ele ia endireitar as veredas. Veja bem. Agora, quando Jesus esteve aqui na terra, João Batista não sabia que Jesus estava na terra. Não, João Batista não sabia. João Batista estava lá na ribanceira do Rio Jordão, ali batizando os discípulos, o povo lá. O que aconteceu? Aí um dia ele ia subir na beira, a ribanceira do Rio Jordão, ele e seus discípulos. Aí ele encontrou ali Jesus. Aí ele levou aquele dedão dele duro na cara de Jesus e falou assim: olha aí, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Veja bem, João Batista teve a revelação que Jesus era o Cordeiro de Deus, enviado para nos tirar da perdição. Como diz o apóstolo São Paulo, nós estávamos destituídos, nós não era para estar nem vivo se Jesus Cristo não tivesse vindo. E Jesus, quando ele veio aqui, ele foi um cordeiro. E nós damos graças a Deus, porque nós estamos numa hora muito ruim, mas Deus está ainda trabalhando através dos profetas. Vocês podem ler ali Isaías, capítulo 7, verso 14, que Deus trabalhou através do profeta. Ele falou: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um menino, e o seu nome será Emanuel. É Deus conosco, irmão. Deus está mais uma vez na terra. Ali no livro de Apocalipse, no capítulo 18, verso 4, está escrito: sai fora desse sistema podre. O mundo está podre de religião, como está podre na política, como está podre em todas as coisas, está podre também na religião. Que Deus nos abençoe e você possa, então, falar: mas o que eu tenho que fazer, evangelista? Você leia aqui, ó, no livro de Atos, você bem rapidinho, vocês vão ver aqui uma coisa que você tem que fazer se você quiser ser salvo, tá? No livro de Atos, no capítulo 2, aqui, ó, verso 37. Ouvindo eles isto, compungiram os corações, né? Pedro estava pregando e perguntaram para Pedro: o que? E aos demais apóstolos: o que nós devemos fazer, varões? Disse Pedro: vocês têm que se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Agora, que nem eu falei, a interpretação não é a revelação. Porque as igrejas batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28. Mas ali não é um batismo. Eles estão interpretando que aquilo ali é um batismo. Aquilo lá não é batismo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo também não é nome. Mas que Deus nos abençoe. O meu muito obrigado. Se você discorrer Atos 8:16, Atos 10:48, Atos 19, verso 5, Atos 22:6, ali você vai encontrar que Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando estava lá com Gamaliel, ele não tinha revelação. Você veja bem, viveu lá 30 anos, não tinha revelação. Quando ele foi lá para Damasco, perseguir o povo de Deus, lá ele encontrou com Jesus Cristo. Ali, a partir dali, ele teve revelação. Que Deus nos abençoe. O meu muito obrigado. E volte a nos ouvir nas próximas apresentações. Em nome de Jesus Cristo.